A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez, com o coração alegre, fortalecido em Deus, porque o Senhor tem nos concedido oportunidades e meios pelos quais podemos chegar até você com a palavra do Senhor. E hoje eu quero trazer uma reflexão para fortalecimento espiritual, meu e seu, nosso. Precisamos mais do que nunca aplicar o nosso coração e a nossa vida nas verdades de Deus, né? E eu quero deixar aqui um versículo de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo de número 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Uma palavra maravilhosa, uma palavra poderosa, que nos dá assim uma alegria em saber que diante das dificuldades da vida, o Senhor nos convida a lançar sobre ele toda a ansiedade, tudo aquilo que traz inquietação no coração, na alma. Em outras palavras, o Senhor está convidando para que nós possamos confiar nele, confiar em Deus. Essa é a pessoa certa para que você possa confiar. A Bíblia diz que confiar em Deus é a melhor coisa que o homem pode fazer. É acreditar naquilo que o Senhor já tem preparado para cada um de nós. Então, a confiança em Deus é a disposição espiritual de entregar-se sem qualquer reserva, sem nenhum obstáculo. Você se lançar sabendo que Ele vai fazer, sabendo que Ele vai agir na sua vida e que a glória dEle, com certeza, vai ser plenamente exaltada na sua vida, na minha vida, na vida daquele que confia no Senhor. Qual é a base para que nós possamos confiar em Deus? A base da nossa confiança em Deus está, em primeiro lugar, na soberania de Deus. Essas bases que nós firmamos a nossa fé e nós vamos desenvolver uma vida saudável na presença do Senhor, uma vida de conquista, uma vida de vitória. Interessante que Jó, ele vai, lá no capítulo 42 de Jó, você vai perceber claramente Jó, ele descansando na soberania de Deus. Ele vai passar essa confiança também para mim e para você, quando ele diz: bem sei que tudo podes, que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Essa é a primeira base para que você possa confiar em Deus. Ele é soberano, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas, nada foge do controle dEle. Então, mesmo que alguém venha passar uma situação de perda, de dificuldade, mas Ele tem todo o poder de reverter toda a situação. Foi o que Ele fez com Jó, com muitos homens na Bíblia, e Ele faz comigo, faz com você. E Jó, ele nos deixa bem claro que ele confiou inteiramente. Ele foi julgado pelos seus amigos, abandonado por tudo e por todos, devido à situação que ele vivia. Mas ele descansou na soberania de Deus, e quando ele confiou e se lançou, Deus mudou a sorte de Jó. Nós podemos também tomar como base a sabedoria de Deus. Deus é sábio, Deus sabe o que Ele está fazendo. Ele criou a igreja exatamente para que através da igreja Ele possa manifestar a sua graça, o seu poder e a sua sabedoria. Em Efésios 3, versículo de número 10, a Bíblia vai dizer o seguinte: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Ou seja, o Senhor, Ele criou a igreja, Ele formou a igreja, e através da igreja Ele manifesta a sua graça, a sua sabedoria. Somente Ele é capaz de operar de tal maneira, fazendo com que tudo na vida dos seus filhos contribua para a sua excelsa glória e para a nossa maior felicidade. Ele vai agir através do homem. Ele deu sabedoria a Salomão em situações
complicadas e difíceis para que ele pudesse agir com sabedoria. Ele tem manifestado essa sabedoria à igreja, tanto que até hoje a igreja tem sido perseguida, tem passado por momentos difíceis. A igreja somos cada um de nós, e Deus vai dando sabedoria para aquele que busca Ele, para aquele que procura o conhecimento dEle, para diante de todas as situações difíceis nessa terra, a sabedoria de Deus se manifesta através das nossas vidas. Outra base que nós podemos colocar como fundamento para confiar inteiramente em Deus, irmãos, é o poder de Deus. Confiemos em Deus, porque Ele pode todas as coisas. Nada lhe é impossível, diz a palavra do Senhor. Então, todas as coisas são possíveis àquele que crê, àquele que confia. É algo assim maravilhoso quando você confia em Deus. Ele age de maneiras que muitas vezes a mente humana não consegue compreender. Mas Ele faz o impossível acontecer na vida do homem. Muita coisa que aconteceu, principalmente na história cristã, a gente vê a ação poderosa de Deus. No próprio nascimento de Jesus, para que o plano de Deus se realizasse na vida do homem, então você vê assim, a manifestação poderosa de Deus. Mesmo quando Jesus estava para nascer, né? Já havia perseguição. Quando Jesus nasceu, houve a perseguição. E até hoje existe perseguição, dificuldades que a igreja enfrenta, que o cristão enfrenta. Mas nós temos como base esse poder que se manifesta na nossa vida, mesmo nas nossas fraquezas. O poder de Deus se manifesta revelando que Deus não abandona a sua obra, não abandona o seu plano, não abandona o seu projeto. O Senhor operou desde a mais remota antiguidade para que o seu Filho viesse ao mundo na plenitude dos tempos, a fim de executar o plano de salvação. Apesar de tudo, de todas as dificuldades, mas Jesus veio para executar o plano de Deus, para abrir a porta da salvação para o perdido, para convidar o homem sem Deus para encontrar uma razão para viver, para encontrar a presença de Deus na vida. Então nós podemos contar também com a providência de Deus, com a provisão de Deus. Deus provê, Ele transforma, Ele muda as situações. E você vê que José, do Egito, ele, humanamente falando, a vida dele era para ser uma vida de derrota. Porque, pela vontade dos irmãos dele, José tinha morrido ali naquela cisterna. Ou mesmo, quando eles venderam o próprio José, o desejo deles era que ele sumisse de alguma maneira da história deles e tudo, mas Deus tinha uma provisão na vida daquele homem. Assim como Ele tem na sua vida e na minha vida. Deus tem um plano, Deus tem um projeto. Então nós podemos também contar com a providência de Deus, com a provisão de Deus. Ele provê para nós algo muito melhor. Enquanto os irmãos de José planejavam a morte para o irmão, Deus tinha um plano muito maior para José e através de José para abençoar os seus irmãos, abençoar a toda a nação de Israel e as nações próximas ali do Egito, né? É tanto que quando os irmãos de José reconhecem e veem quem é José e eles ficam até com medo, o que José vai dizer? Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Foi o que ele passou, né? Para que eles compreendessem que eles tinham feito muito mal para ele. Mas Deus tinha providenciado um escape para eles e cuidado de uma forma muito especial da vida de José. E nós temos como base o grande amor de Deus. Um amor imerecido, o amor ilimitado, o amor incessante. Nós podemos confiar em Deus. Nós podemos descansar e lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. São dias difíceis que todos estão vivendo nessa terra,
Mas existe um Deus que cuida de nós, existe um Deus que está cuidando de ti. Não te desespera. Lança sobre o Senhor toda a sua ansiedade e acredite no amor dele. Embora que muitos já te decepcionaram, mas o amor de Deus não falha. Esse não te decepciona jamais. E nós temos alguns exemplos de pessoas que confiaram em Deus e foram ricamente abençoadas. Já falamos aqui de Jó, mas Abraão também confiou no Senhor. E mesmo diante da desesperança, ele cultivava a esperança, porque ele já era velho, a esposa já velha, mas eles tinham uma promessa de Deus de ter um filho, de gerar um filho, e Abraão tinha a promessa de ser pai de multidão. E ele creu, acreditou diante da desesperança. Ele cultivava lá no seu interior a esperança. Então toda a ansiedade, todo o sonho dele, ele colocou nas mãos do Senhor. E Deus o abençoou de uma forma toda especial. O próprio Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim há de se levantar ao meu favor. E Deus se levantou a favor de Jó. Assim como Paulo, que disse, apesar do sofrimento que ele havia passado, ele disse: sei em quem tenho crido, estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, o grande dia da vitória. Todo depósito de dor, de sofrimento, de angústia, Paulo estava consciente que Deus tinha vitória para ele, uma resposta maravilhosa. Como exercer a confiança em Deus? Vivendo pela fé. Como é que nós vamos exercer a nossa confiança pela fé? O profeta Abacuque, no momento de aparente crise espiritual, ouviu do Senhor esta maravilhosa expressão, que está lá em Abacuque 2,4. Mas o justo viverá da fé. E a palavra diz: se ele recuar, se ele voltar atrás, o Senhor não tem prazer. Então o prazer do Senhor é para aqueles que permanecem, para aqueles que ficam firmes, na bonança, na escassez, no dia da festa, no dia do luto, no dia onde tudo vai bem, no dia onde tudo vai mal, no dia em que a despensa está superlotada, os celeiros estão superlotados, como também no dia da escassez. Por quê? Porque quando nós confiamos em Deus, de repente a gente pode receber a visita de um profeta, ouvir a voz de Deus, como Elias chegou para aquela mulher, e Deus levou Elias até a casa daquela mulher para se alimentar, usando aquela mulher que só tinha um pouco de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Mas ali foi o suficiente para que Deus pegasse o pouco, transformasse muito e resolvesse o problema daquela mulher e abençoasse o profeta, o homem de Deus. Então, de repente, você está na escassez, está na luta, na dificuldade, meu irmão, seja ela de ordem espiritual, emocional, psicológica, de qualquer que seja a ordem na sua vida, mas eu quero dizer que confia em Deus, porque Ele tem para você resposta que vem do céu. Louvado seja Deus. Não perca a fé. Temos que viver pela fé. Uma das armas que nós temos é a fé, para vencer e para conquistar. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Vivendo também sem ansiedade. Então, a Bíblia Sagrada vai dizer: não andeis ansiosos em coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. O próprio Jesus falou lá em Mateus. A gente não tem que andar ansioso, preocupado com o dia de amanhã. Basta a cada dia o seu próprio mal. Deus está cuidando de nós. Também temos que viver uma vida de oração. Então, como é que nós vamos exercer a nossa confiança em Deus? Pela fé, sem ansiedade, colocando toda a preocupação e ansiedade no Senhor, vivendo em oração constante, buscando o Senhor em oração. Tem que orar, tem que clamar, tem que pedir, tem que buscar. E, por fim, vivendo a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Então, se nós quisermos vencer as lutas, nós temos que viver aquilo que nós pregamos, que nós anunciamos, que é as verdades santas do Senhor, que não é fácil. Não é brincadeira. Servir a Deus não é brincadeira. Viver o cristianismo, a vida cristã, não é brincadeira. Jesus convidou para sofrer mesmo, para passar pelo momento difícil. Ele passou por tudo isso, mas ele disse: eu venci. Nós cremos que nele nós também vamos vencer
no nome de Jesus. Josué, aquele grande general, ele recebeu do Senhor essa recomendação: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita dele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido, diz o Senhor. Tem que viver a palavra e aplicar em nossas vidas. Se nós agirmos dessa maneira, nós vamos aprender a viver de um modo vitorioso em qualquer situação que vier. Por mais difícil que seja, que o Senhor também não prometeu só bonança, ele disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, né? Então é nesse ânimo, é nessa fé, é nessa alegria no Senhor que nós passamos pela enfermidade, passamos pelo vale, passamos pelo problema, enfrentamos até a morte. Mas aí com Deus a morte não é o fim. Então vamos continuar nessa fé, confiando no Senhor. Vai valer a pena você acreditar, confiar e entregar todo o teu coração na presença do Senhor Jesus. Então termino por aqui. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, que a bênção do Senhor possa te alcançar e alcançar cada um de nós. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus.